Olá, boa noite, muito bem-vindo a mais um SPN TV News aqui pela RPTV, canal 8 da NET aqui de Americana, para 12 cidades aqui da nossa região. Mais uma vez convidando o pessoal de Campinas e também da cidade de Piracicaba, canal 5, curtindo aqui o nosso programa Sociedade, Política e Negócios SPN TV News. Como sempre, convidado especial, já está aqui comigo o doutor Arnaldo Gouveia. Vamos falar sobre vários assuntos, vamos falar sobre alguns assuntos que ele já vem cantando a bola para mim há mais de anos, né, a respeito da aproximação aí de doenças que até certo tempo atrás estavam erradicadas no Brasil. Boa noite, doutor, tudo bem? O que está acontecendo? O senhor está fazendo uma bola de cristal, está antevendo o futuro? Obrigado. Bom dia. Boa noite. Boa noite. Não está vendo o futuro, você vai vendo o movimento, está vendo o que está acontecendo, está chegando, às vezes escuta o apito do trem, o trem está vindo, né? Bem vindo, né? Na hora que ele chega. Só para quem de repente não conhece, o doutor Arnaldo é infectologista, ele já há muito tempo vem participando da parte da comunicação aqui da cidade, tanto aqui como também nas rádios e em outras emissoras, contando e explicando o porquê das coisas, das infecções e das doenças que de repente estavam aí erradicadas estão voltando. Antes de chegar lá, vamos dar uma voltinha na parte política aqui, que eu gosto de saber a opinião dos nossos convidados. Nós tivemos durante esse final de semana, doutor, alguma coisa que aconteceu nunca antes da história desse país. Conhece essa frase? Mas não foi dele, não. Ele estava envolvido também. Essa frase é do ex-presidente presidiário lá de Curitiba agora. Durante o final de semana, embate entre dois departamentos, né? Vamos falar assim, uma armação, na minha maneira de ver, eu quero saber a sua opinião, entre 3 deputados do Partido dos Trabalhadores, juntamente com um desembargador de plantão, plantonista, lá na cidade de Curitiba, onde, num ato novo, segundo o desembargador, que é a candidatura do pré-candidato, preso, que de repente só é pré-candidato, mas não vai ter a sua homologação na minha maneira de ver, porque ele é ficha suja não consegue aí a homologação do TSE. O que aconteceu por lá? O senhor já tinha visto antes na história desse país? Esse tipo de confusão? De confronto, por exemplo, em dois desembargadores, com a interferência direta do juiz Sérgio Moro, que muitos até contestaram, mas eu me debrucei durante esse final de semana para ver se de repente ele poderia ou não ter intercedido. Ele não só poderia, como era de dever de ofício ele interceder, porque ele foi citado nesse habeas corpus que foi pedido aí pelos 3 deputados, se manifestou lá de Portugal, muita gente dizendo que ele está passeando e que ele não deveria. Quer dizer, estava tudo mais ou menos orquestrado, inclusive com a participação do Zé Dirceu, segundo informações de hoje aqui, porque esses 3 deputados não têm capacidade intelectual para bolar um plano tão maquiavélico como foi esse. Agora o Zé Dirceu já é um cara mais escolarizado, mais centrado. O que você acha que aconteceu, doutor, nessa história lá de Curitiba, que voltou tudo aos seus devidos lugares? Lula continua preso. Bom, os 3 deputados, os 3 são advogados também, né? Dessa história toda, eu tiro 2 coisas assim. Primeiro, é uma forma de corrupção, claro. O desembargador Favretto poderia, por ter sido por 20 anos filiado ao PT, por ter sido cargos dedicados do Lula e da Dilma, uma circunstância usual deveria se declarar impedido por ter interesse pessoal no caso, mas isso é uma coisa que não está sendo feita, e o exemplo já vem do Supremo Tribunal Federal, quando o próprio Gilmar Mendes liberou lá o rei dos ônibus do Rio de Janeiro, do qual ele é padrinho da filha. Exatamente. O próprio Dias Toffoli também, que já há muita discussão, mas o exemplo da corrupção era bom que viesse de cima. É triste. E também mostra como que é viciada a questão da indicação, que esse desembargador Favretto, ele nunca tinha sido juiz, ele, da mesma maneira que o Dias Toffoli não tinha currículo nenhum para ser desembargador, como o Dias Toffoli não tinha currículo para ser indicado para ser ministro do Supremo. Tem que haver uma mudança na legislação, da maneira como são indicados esses altos funcionários do judiciário, porque ocorre o que está vendo agora, a politização do judiciário. O judiciário teria que ser, digamos, um poder isento no meio do embate entre o executivo e o legislativo. A resposta das perguntas, né? Exatamente, na verdade ele está citando. Isso foi, claro, foi uma operação Tabajara. Ficou muito
ruim para o próprio desembargador, porque ele comprometeu a dignidade do cargo, né? É um cargo regiamente remunerado. E o pior de tudo, não existe mecanismo nenhum de punição, são como se fossem deuses. Também tem que ter uma maneira mais efetiva de haver punição para magistrados dos mais variados níveis que cometem ilícitos. Isso aí seria mais uma coisa administrativa, mas tem juiz que rouba, que prevarica, e que a pena máxima é ser aposentado. Isso não existe. Isso tem que ser mudado. Aposentado com salários integrais, né? Lembra o sistema do cartório, que era o cartório vitalício. Isso são instituições da época do Império. Nós estamos, teoricamente, no sistema republicano há mais de 100 anos. O judiciário tem que ser trazido para o sistema republicano. Já não pode ver com o judiciário com as mesmas benesses que tinha no tempo do Império. Isso é ridículo. Esse tipo de indicação pelo presidente da República, deveria ser por meritocracia ou então por indicação do concurso público? Concurso interno e votação entre eles. E aí, até concordo que possa haver uma indicação do presidente da República. Mas como para reitor, concurso interno, lista tríplice, e aí o presidente escolhe um dos 3 da lista, porque também não é bom ter uma pessoa que seja inimigo pessoal. Agora, da maneira que sacar do bolso uma pessoa sem qualificação, sem currículo... politizada. Muito ruim, cria esse tipo de coisa. No máximo, ou na sua pior face, ocorre como ocorreu na Venezuela, que é tudo indicado e o judiciário é totalmente subserviente ao executivo. Tá, para quem não sabe do que a gente está falando, coloca as fotos, por favor, do Favretto e do Sérgio Moro, para a gente apresentar aí para o pessoal de casa. Esse aqui da esquerda, gostaria que o senhor comentasse, esse é o desembargador Favretto, e o de lá de cá, o Sérgio Moro, que é o juiz que de repente foi envolvido nessa história, que está de férias. Muita gente diz que ele não deveria se manifestar, obviamente, quem de repente está a favor do ex-presidente. Agora, segundo os especialistas, que eu tenho na sequência também aqui agora, uma entrevista com o historiador Vila na Rádio Jovem Pan, entre outros convidados. A gente vai colocar um trechinho dessa entrevista para a gente se aprofundar nessa história, por favor, aí com o número 3, tá? Na Rádio Jovem Pan, o historiador Vila falando a esse respeito, inclusive botou todo mundo para trabalhar no domingo, né? Até a Carmen Lúcia, de repente, deu opinião, o chefe lá do TRF4, chefe não, ele é o presidente do TRF4 e também o relator do TRF4 desse caso aqui. Vamos ouvir um pouquinho. Ontem, durante a nossa cobertura, ele participou da programação especial da Jovem Pan, jurista Miguel Reale Júnior, que volta a conversar conosco agora no Jornal da Manhã. Doutor Reale, mais uma vez, bom dia, obrigado pela gentileza de sempre. Bom dia a todos, bom dia. Bom, o desfecho foi dado pelo desembargador Thompson Flores, que preside o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Eu queria que o senhor fizesse uma leitura do dia que nós vivemos hoje, ontem, do ponto de vista jurídico, e o presidente do tribunal puxando a responsabilidade para ele, doutor. Foi um labirinto, ordens e contra-ordens, motivado por um golpe efetivamente planejado. Veja, a sequência é clara, não é? Entram com um pedido de habeas corpus às 17h32, quando se inicia o plantão, e exatamente o fim de semana em que teria plantão o desembargador Favretto, né? E depois, aliás, Favretto, lembrar que é o diminutivo em italiano de favorzinho. Então, fica aí um pouco o país da piada pronta, né? Mas depois ele elabora a sua decisão, trazendo como fato novo a circunstância dele de Lula ter emitido uma carta se dizendo candidato à presidência da República, como se esse fato novo tivesse alguma relação com o processo, com a causa em discussão, aliás, só para ele, porque era fato notório, aliás, é isso que o desembargador Thompson Flores destaca no seu despacho, era fato notório. Portanto, sem nenhum fato novo, passando por cima do que determina o Código de Processo, que determina a resolução do Conselho Nacional de Justiça, ele determina a imediata soltura. Feita por quem? Por três deputados. 3 deputados advogados que se valem da sua condição de deputados para pressionar a Polícia Federal e exigir soltura imediata. E por que a soltura imediata? Porque
porque era sabido que essa decisão seria revogada tão logo terminado o plantão na segunda-feira. Hoje, segunda-feira, acaba o plantão e o processo retornaria às mãos do relator, do relator natural, que é o desembargador Gebran. Então tinha pouco tempo para promover a soltura, e se solto fariam toda a encenação de uma nova prisão, porque essa decisão seria revogada, ou iria para uma embaixada. E agora tem ainda alguns advogados que se dizem democratas dizendo que isso foi um golpe, que foi uma interferência indevida. Foi essa, de uma montagem clara, precisa, né, de conseguir um habeas corpus num plantão, sem fato novo, montando-se, portanto, uma farsa, mas uma farsa que quase assustou a nação, porque cria uma imensa insegurança, cria uma descrença na justiça, cria uma descrença na continuidade, na segurança que as decisões judiciais devem gerar. Então, é espantoso que ainda tenha alguém da área do direito com a coragem de dizer que houve algum abuso no não cumprimento de uma ordem ilegal. Se a ordem é ilegal, desobediência significa não cumprimento de uma ordem legal. A ordem era ilegal. Isso ficou claro, no despacho do Moro, dizendo ele, juiz, não é competente, tanto não era que o Tribunal Regional Federal, por via do seu presidente, declarou que era ilegal. Então estava certo e não cumprir ordem ilegal. Professor, bom dia. Bom, tá aí então, a gente colocou uma parte dessa matéria nesse final de semana que aconteceu na Rádio Jovem Pan e todos os outros meios de comunicação, causando aí muita discussão a respeito do que poderia, do que não poderia, muita gente dizendo que isso realmente foi um golpe arquitetado por esses 3 deputados, porque essa história de plantão, doutor, isso já é colocado na escala com uma certa antecedência. Quer dizer, não foi por acaso que de repente isso aconteceu, né? Tanto que de repente esse pedido aconteceu logo depois do fechar aí das portas, né? 20 minutos depois aí das 6 da tarde, e foi apreciado por esse desembargador logo às 9 e tanto da manhã, dando aí essa ordem de soltura, né? Que não aconteceu graças ao juiz Sérgio Moro e também aos policiais da Polícia Federal, a redundância da palavra aqui, que inclusive o desembargador disse em determinado momento que qualquer um poderia fazer essa libertação, não precisava ser delegado, não precisava ser policial, acho que podia ser o faxineiro ou o porteiro, com tanta pressa que eles estavam aí de que isso acontecesse durante o final de semana. O senhor viu esse detalhe? Eu não vi agora, eu tenho certeza que eles sabiam que haveria uma contra-ordem em seguida. Mas me parece que eles acham que eles teriam tempo para o Lula sair. Não sei, não creio que fosse fugir para ele, mas para fazer marola, porque ele está preocupado. Novo político. Sim, porque ninguém mais está esquentando a cabeça com a história do Lula preso. Tirando a meia dúzia de gato pingado que fica lá em Curitiba, lá, eles não querem que caia no esquecimento, no ostracismo, a questão do Lula. Conseguiram movimentar um pouco, mas está tendo tanta notícia que no domingo que vem ninguém mais está lembrando disso. Só para o senhor ter uma ideia, eu tenho uma fala aqui do Zé Dirceu, que já estava gravado, que não foi gravado, né? Só que ele gravou dizendo que de repente é um dia especial, um domingo inesquecível, Lula livre, mas ele não sabia que de repente nada disso iria acontecer. Vamos colocar o Zé Dirceu para o pessoal ver em casa aí. Esse domingo, justiça. Grande alegria, um dia especial esse domingo. Justiça foi feita, Lula livre. Tá certo? Então, aí por aí você já vê o Zé Dirceu, que foi libertado pelo Dias Toffoli, né? Que de repente trabalhou para o José Dirceu, foi subordinado ao Zé Dirceu, hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal. A partir do mês agora de agosto e setembro, ele vai ficar presidente do Supremo Tribunal Federal e muitas novidades vão acontecer por aí. Gostou do resumo da ópera, doutor? Isso mostra, tem que ser mudada a maneira como são indicados tem que ter um mínimo de pré-seleção, um mínimo de currículo. O Dias Toffoli não tem nada, tem livro publicado. Falaram muito do Alexandre Moraes. O Alexandre Moraes tem vários livros publicados. Sim. Já foi secretário de Segurança Pública. O Dias Toffoli tinha sido só advogado do PT. Tá certo. Bom, esse foi o começo aqui do nosso programa. As opiniões aqui
tanto o Sul que está vendo o que está acontecendo, a gente está contando e mostrando o que aconteceu durante esse final de semana. O importante na história toda é que o presidiário continua lá preso, né? O ex-presidente Luiz Inácio continua preso e assim deverá continuar, pelo menos por enquanto, o que determina a lei, até que o Dias Toffoli o solte numa próxima oportunidade. Bom, agora mudando de assunto, vamos falar naquilo que interessa, não que isso não interessa, mas na sua área, que de repente o senhor já vem falando com a gente faz tempo, a respeito de doenças que estavam até certo ponto erradicadas, já estavam erradicadas e que estão retornando. Eu vou começar de uma outra maneira essa pergunta. Existe um movimento fora do Brasil, e está chegando por aqui também, que são contra as vacinas, dizendo que as vacinas podem causar um tipo de problema, podem causar isso, podem causar aquilo, e deixam de vacinar aí os seus filhos. Isso já vem acontecendo há algum tempo. Tanto que algumas doenças que já estavam erradicadas fora do Brasil também, tanto na Europa como nos Estados Unidos, estão retornando. O que o senhor pode falar para essas pessoas que participam desse movimento de não vacinar os filhos? Bom, isso daí tem um movimento que começou primeiro nos Estados Unidos, onde há um forte sentimento de desconfiança governamental, até aquelas teorias da conspiração. E depois, nos anos 80, teve uma coisa muito grave. Houve um pesquisador inglês que publicou um artigo numa revista de alto impacto, chama Lancet, em que ele dizia que havia uma associação entre a vacinação de sarampo e casos de autismo. Isso daí é citado até hoje, deu muito pano para a manga. Depois outros autores foram tentar reproduzir, não conseguiram chegar nos dados. Mais à frente, se descobriu que esse médico tinha sido financiado por uma associação de advogados, por advogados familiares que estavam interessados em processar os fabricantes de vacina. E chegou numa judicialização, chegou num grau tão grande que houve uma ameaça das fábricas de vacina sair dos Estados Unidos por causa da judicialização. Esse médico, posteriormente, foi desmascarado, foi caçado, ele acabou se suicidando depois de alguns anos, mas ficou esse zum. Aqui no Brasil isso é menos impactante. Nos Estados Unidos, principalmente na Califórnia, onde esse movimento foi mais intenso, o que é que a gente tem de lá para cá? Voltou a ter epidemias de coqueluche, cachumba, sarampo, mortes por sarampo, mortes por coqueluche, que não havia há muito tempo. Na França, onde também isso daí foi mais forte, também está tendo muito caso. Você vê no Canadá e na Inglaterra, onde a medicina é mais socializada, é mais um SUS, só que é um SUS que funciona, né? Tanto que o SUS brasileiro foi baseado no canadense. Você não tem isso. Agora, países que dá mais opção vacinal ou não vacinal, o impacto foi muito ruim. Aqui no Brasil está vendo isso, mas pessoal de classe média, média alta, pessoal de redes sociais, baseado também, cara, que tem uns caras que eu cheguei a ver, vai no YouTube, eles falam, não, porque é o seguinte, assim, se essas mesmas pessoas vão começar a ter caso de sarampo no bairro, vai que nem desesperado, não jogar o filho por cima da cerca para tomar vacina. Foi marcante. Você sabe, porque e depois, porque óbvio, a vacina pode dar problema? Claro que pode dar problema. Todas as vacinas tem risco de ter algum tipo de complicação. Agora, ele é infinitamente menor do que o risco da vacina. A pessoa tem memória curta. Nos anos 70 a gente tinha surto de polio aqui no Brasil. A polio não está erradicada no mundo. O vírus continua circulando. Principalmente na África e no Paquistão, Afeganistão, algumas áreas da África, nas áreas onde tem muita atuação onde tem guerra civil, na Síria, Sudão, onde tem aqueles militantes islâmicos muito fortes, não tem vacinação. E lá continua tendo. Não deixou vacinar, culpa da CIA, que teve uma época que eles colocaram a gente da CIA como vacinador e depois nunca mais deixaram entrar. Prejudicou por causa dessas. Prejudica o mundo inteiro. Como se fosse um espião trabalhando para os Estados Unidos. Quer dizer, foi realmente isso? Foi. E aí perdeu-se a confiança e nunca mais deixaram entrar em nenhum lugar onde tem movimento islâmico. Né? Tá, Boko Haram, Talibã, essas coisas. Doutor, eu vou para o rápido intervalo comercial. Na sequência, vamos falar aí, de repente, da nossa fronteira, Venezuela, e também do que fazer aí com o possível retorno do sarampo, que nem o senhor falou agora. Talvez... Não, possível não. Já retornou? Já está. Tá. Então vamos falar sobre o retorno do sarampo, também pólio, espero que demore.
e outras doenças que de repente estavam radicadas, que ele vai falar para você se de repente vai chegar, se não vai chegar. E pode colocar fé e anotar, porque o que ele vem falando há tempos está acontecendo. Dr. Arnaldo Gouveia falando com a gente aqui no SBN TV News. Olá pessoal, quero apresentar para você o café Ibiporá, café orgânico 100% arábica aqui da região do sul de Minas, em 3 maneiras para você tomar, consumir um café de ótima qualidade, café orgânico 100%, sem uma gota de agrotóxico. Tem esse aqui que é exatamente o torrado e moído, tradições, um pouco mais intenso, um pouco mais forte. Tem aqui o café em grão, pacote de meio quilo e também o tradicional. O tradicional, o que é o tradicional? É o café onde você obtém aí todos os aromas e sabores de um café de qualidade, café arábica, café orgânico aqui da região do sul de Minas. Eu tenho aqui a colocação para você ver, olha só, todo o café plantado no sítio orgânico Ibiporá, que no Tupi-Guarani é Pedra Bonita. Olha só, 100% arábica e orgânico, alta qualidade devido às condições propícias de clima. É um café que é cultivado acima dos 1.000 metros, né, de altitude, 1.100, 1.200 metros aqui do sul de Minas, entre Andradas e Ibitura. Confira, você vai gostar. Café Ibiporá, é bom você experimentar. Galera, quando se fala em qualidade e o menor preço, olha o que eu mostro para você aqui na Impacto Prime, cidade de Americana. O Miguel está aqui com a gente, são mais de 20 unidades, realmente trazendo uma qualidade diferente, né, Miguel? Isso, são mais de 20 unidades no estado de São Paulo e estado de Minas. Alinhamento 3D, esta faz o quê? Acha o ângulo perfeito do carro? Acerta o ângulo perfeito do carro na medida do fabricante. E olha só, você que tem a sua caranga Aro 13, a partir de quanto? Aro 13 está na promoção a partir de R$ 129,90. Só R$ 129,90, certo? Certo. Ó, e tem mais. Você pode facilitar a sua vida através do cartão em quantas vezes? Até em 10 vezes sem juros. O quê? Sem juros? Sem juros. 10 vezes sem juros é aqui na Impacto Prime em Americana. Gonçalves Dias com a esquina Rafael Vita. Ó, vem pra cá, aproveite, economize, segurança para sua família. Uma loja como essa, 0800 100 7575. 0800 100 7575. Miguel, obrigado, viu? Galera, vem pra cá. Aqui, a carne é de qualidade. E bota qualidade nisso. O serviço é exclusivo e o atendimento é outro diferencial. Difícil é encontrar lugar como esse, onde o produto é preparado com o maior cuidado e com toda a segurança e respeito ao consumidor. Essa é a Casa de Carnes Rosa. A empresa já entrou para a história do setor, registrou a marca de qualidade, tornou-se referência no ramo de açougue e assim segue conquistando mais sucesso. Uma empresa reconhecida entre as melhores do segmento, pronta para atender as próximas gerações de clientes. Ok, estamos de volta aqui pela RPTV, canal 8 da NET, com SBN TV News. Meu convidado hoje é o Dr. Arnaldo Gouveia, ele que é infectologista, mas também gosta de futebol e estava falando que o Neymar é pipoqueiro e que a seleção brasileira, de repente, jogou até bem, né, doutor? Jogou bem, a Bélgica jogou melhor. Vai ser um jogão hoje, hein? França e Bélgica vai ser um... Já foi, né? Já foi o jogo? Nós estamos aqui à noite, né, doutor? Ah, verdade. Mas tudo bem, vamos seguindo aqui. Porque o programa nosso está sendo gravado agora pela manhã, a gente não sabe exatamente o resultado agora das 6 da tarde. Né? A gente coloca o programa às 6 da tarde, né? Então por isso que a gente não sabe o resultado, mas é um jogão. Mas a respeito, só para passar rapidinho a respeito da Copa do Mundo, o que de repente pegou mal foi esse teatrão do Neymar, né? Que virou caricatura... no mundo todo, né? As crianças que gostavam tanto continuam gostando, enfim, mas hoje Neymar virou verbo, né? Quando você vai cair, vai Neymar, né? O verbo Neymarzar. Não é nem cair, o espetáculo todo, né? Podia fazer um pouco menos de espetáculo, porque o atacante sempre apanha, sempre cai, assim, rola, né? dá aquele toquinho, a pessoa costuma mostrar, fingir que foi mais forte, mas o Neymar é demais. Eu acho que ele até vão dar um toque, né? Ele vai diminuir eu coloquei um vídeo da seleção de 74, que perdeu, inclusive, da Holanda, foi um jogo,
Cada enxadada era uma minhoca, para os dois lados. E ninguém reclamava. Batia aqui, tomava lá. Quer dizer, faltou um pouco mais de virilidade, da minha maneira de ver, de virilidade na seleção brasileira, no ponto assim. Bateu, lógico, vai apanhar mesmo, não tem essa. Atacante que não apanha não faz gol. Não é verdade, doutor? Bom, é isso aí, opinião nossa. Mas vamos seguindo então, porque afinal de contas nós estamos falando sobre sarampo, que já entrou. O sarampo estava até certo ponto erradicado aqui do nosso país, agora voltou. O sarampo tinha sido erradicado do país há alguns anos. Voltou via Venezuela. A Venezuela está naquela crise. Bom, está tendo caso da Europa, Estados Unidos, tudo. Também, né? A Venezuela, até alguns anos atrás, tinha um sistema de saúde pública bastante bom. Como o país quebrou inteiro, a parte de vacinação também, e começou o sarampo nas comunidades indígenas e depois na população geral. A pessoa foi para Roraima, passou para Roraima, em Manaus, já está tendo caso no Rio de Janeiro, caso em Porto Alegre, o pessoal pega o avião e vai. E o sarampo é uma das doenças mais transmissíveis que existe. É muito mais transmissível, por exemplo, que a gripe. Pelo ar. Tosse, pelo ar. espirro. E uma pessoa com sarampo consegue passar para 2 pessoas, 3. A progressão é grande. É praticamente inevitável que os municípios que não têm uma cobertura vacinal, pelo menos 90% das crianças vão acabar tendo caso. Inclusive porque essas pessoas vão se acumulando. O último surto de sarampo que teve foi em 97, já faz 20 anos. Estava na hora de aparecer alguns casinhos mesmo. Tá, agora me fala uma coisa, doutor. Eu ouvi dizer que, por exemplo, pessoas com uma certa idade deveriam tomar aí uma dose de reforço, com 40 anos, 50 anos, 60 anos ou não? Quem já teve sarampo, quem nasceu antes de 1960 não precisa, que todo mundo teve. Antes de 60? Todo mundo teve sarampo antes de 60, que é uma doença universal. Na vigência de tudo, não, só em ocasiões especiais, você faz reforço aos 16. Quem tomou 2 doses na infância, não precisa. Se tiver surto de sarampo na região, provavelmente alguns subgrupos de pessoas vão ser pedidos para revacinar, principalmente aqueles que só tomaram uma vez aos 9 meses, que depois que começou a tomar o reforço. Né? Muita gente reclama não, algumas informações que a gente tem, que o pessoal vai atrás da vacina e não tem isso, é verdade? Na rede pública. Teve alguns casos pontuais de falta de vacina, a gente sabe, não foi só de sarampo, outros também, mas relativamente está regularizado. Viu? As vacinas que fazem parte do calendário das crianças no Brasil, para que doença? São muitas, hein? Hoje em dia começa... Dessas que a gente está falando, por exemplo, sarampo, a poliomielite... Começa hepatite B, tuberculose, rotavírus, meningite C, a doença invasiva premófila, que é a meningite, a vacina da pneumonia, a vacina do tétano, da croup, da coqueluche, da cachumba, do sarampo, da rubéola e agora tem catapora e hepatite A. Todas essas vacinas são gratuitas nos postos de saúde do Brasil. Sim. Ou pelo menos... Sim, que é um dos poucos países que tem essa vacinação nessa amplitude. No mundo são poucos lugares. E hoje em dia isso está acontecendo no Brasil? As crianças estão sendo vacinadas? Está tendo problema basicamente, principalmente antes da idade escolar, dos pais não vacinarem. Quando chega a idade escolar, até para estar na escola obriga, mas tem furos. E por várias coisas. Porque andou faltando, porque tem problema de geladeira. Então, por exemplo, da poliomielite, que é da gotinha, tem mais de 300 municípios que estão com a cobertura abaixo de 80%. Nesse nível, pode haver a introdução. Pode entrar. Sim. A gente fala da cobertura 90%, 95%, por quê? Porque existem algumas crianças que estão aí com alguma doença que não podem tomar vacina. Não pode tomar vacina. Pessoas com algum tipo de doença Tem criança que a vacina não funciona, porque não vai funcionar. Mas você tendo esse nível de cobertura, mesmo que o vírus seja introduzido, o número de pessoas imunes é tão grande que matematicamente é improvável que um portador da doença vai achar um que está sem e transmita. Ou se transmitir vai ficar muito pontual, você não vai ter surtos. Abaixo disso você consegue ter o número de contato de pessoas suficiente para... Tá. O que o senhor aconselha? Eu sei da resposta, mas para as pessoas que estão vendo aqui o programa, que tenham aí filho pequeno, ou então tenham alguns filhos, ou então que não tenham tomado a vacina, tenham aí 15, 16, 20 anos. Particularmente sarampo, vá atualizar a carteira, se não está atualizado, sarampo, se não tomou. Principalmente.
sarampo, porque foi reintroduzido no Brasil depois de muitos anos e é uma doença potencialmente grave. No adulto é pior do que na criança e provavelmente nós vamos ter casos aqui no estado de São Paulo esse inverno. Tá. Muito provavelmente. Com certeza, porque já tivemos aí no Rio do Brasil, no Rio de Janeiro, no Rio Sul, e está tendo casos, centenas de casos em Manaus e já uma criança morreu, né? Tá. Agora, chamando a coisa aqui para a nossa paróquia, que a gente fala, a gente teve vários casos, várias mortes de febre maculosa aqui na cidade de Americana. Isso, em consequência aí, estritamente das capivaras ou existe uma outra maneira de pegar a febre maculosa, doutor? Não, pode pegar do cavalo também. Cavalo que tem também aí pode, o também carrapato. O carrapato da febre maculosa, a doença é extremamente ligada a desequilíbrio ambiental. Os primeiros surtos, para você ter uma ideia, foi descoberto no Brasil nos anos 20. Anos 20. Chamava febre exantemática paulista, tifo paulista. Foi quando eu estava derrubando o mato para fazer os bairros de Sumaré e Pompeia, em São Paulo. Porque, né? Agora, teve um tempo de quiescência, durante muitos anos era uma doença que praticamente você só via em caçador, porque você tinha que ir lá matar a capivara, curtir, jogar nas costas e o carrapato passar. Mas depois os animais foram deslocados das áreas do seu habitat, que não existe mais, aqui é um deserto de cana. O único lugar onde tem mato ainda particularmente para a capivara, porque os veados não tem mais a capivara na beira d'água. Os rios vão cruzando as cidades. Né? Agora me fala uma coisa, esse carrapato ele pode atingir animais domésticos também, tipo gato, cachorro? Gato, cachorro, pode matar cachorro. Mas então ele pode matar cachorro e o cachorro também pode trazer o carrapato para dentro de casa? E traz. Então o que acontece? A capivara, não é que ela é um reservatório, é um multiplicador. O carrapato não precisa da capivara para transmitir febre maculosa. A fenda do carrapato, quando ela põe os ovos já nascem contaminados. A transmissão é já direto do ovário. O que a capivara, ou no lugar onde tem cavalo, criação de grandes ruminantes, eles aumentam muito o número de carrapatos, que eles servem de ração do carrapato. Fazer o criame de carrapato, né? Aquele tanto aí aumentam muito a quantidade de carrapato disponível para infectar a gente. Ou não tem capivara, pode até ter carrapato contaminado com a Rickettsia, que é o micróbio febre maculosa, mas vai ter muito menos. Quem tem criação de animal, fala, olha, nessa época você tem que passar o veneno de carrapato, dar o remédio de carrapato para o gado, para os cavalos, porque eles também funcionam como multiplicadores. Tá, porque teve uma certa época, acho que aqui na cidade de Piracicaba, eles estavam querendo exterminar as capivaras, mas de repente você extermina as capivaras, mas o transmissor continua ativo, continua aí. Ele vai para pássaros também ou não? São mamíferos? Não, basicamente é mamíferos. Na verdade, eles queriam esterilizar, fazer mas não deu, as capivaras não tá tão fácil. Assim, o IBAMA também colocou uma série de restrições. Aves não. O problema da ave é pegar o carrapato, levar no bico, e jogar em outro lugar. Que já houve circunstâncias em que eu vi casos que a única explicação plausível poderia ser dessa seria maneira. Essa, porque não havia cachorro, só que havia foi em um caso de Nova Odessa, era uma criança pequena, não saía de casa, e a 100, 150 metros tinha um curral com cavalos. Eu falei, a única explicação seria o passarinho foi lá, derrubou o carrapato, ou bateu o vento, levou o micuim, que o micuim pode ser carregado pelo vento. Também vai? Sim. Então, na verdade, é claro, o risco é muito maior de quem frequenta a área ribeirinha aqui, tanto da rede hidrográfica do Piracicaba, o Camanducá e Atibaia. A gente tem aqui no caso a represa do Salto Grande, isso. A gente tem o Rio Piracicaba, Rio Atibaia, enfim, os que cercam aqui são interligados, sim, né? Mas, por aí que de repente pode acontecer? Sim, o grosso dos casos, mas ninguém que mora nessa região está isento, que pode vir por um passarinho, por um cachorro. Alguns dos casos não ficou clara a exposição. Um caso, inclusive, foi em Nova Odessa. Então, essa história, de repente, de capivara, também mas existem vários outros hospedeiros. A capivara, assim, aumenta muito. Onde tem capivara, você vai ter muito mais carrapato. Muito mais carrapato. Se você não tiver capivara, vai ter menos carrapato, porque ele tem menos fonte de alimento. Ele precisa de sugar o sangue para produzir os ovos e tal.
Então você pode até ter caso, mas vai ter menos caso, porque você tem menos carrapato disponível para infectar a pessoa. Né? Tá. No caso, então, não adianta essa história que o pessoal está tentando aí não exterminar, não é o caso, mas de repente você isolar as ajuda capivaras. Bastante, só que você não consegue, que a capivara, ela entra no rio, sai lá do outro lado. Ou vai liberar a caça. E ela fica aqui, por exemplo, no Rio Quilombo, que é totalmente poluído. Essas capivara é mutante. Tem uns cágados também que falam, não é possível, é mutante. Como é que consegue sobreviver num rio desse, né? E a gente vê aqui, quem não é da cidade, a gente tem o Rio Quilombo que passa aqui no centro da cidade e normalmente, não só durante a noite, mas mais durante a noite, às vezes o que aconteceu comigo, por exemplo, você vê capivara mãe, capivara pai e as capivarinhas ali, toda a família, toda na sequência, toda atrás, né? E atravessando a rua. Inclusive, alguns já foram atropelados, é um caso de acidente. Quer dizer, existem muito. E na represa, então, nem se fala, né, Edu? Muito. Muito. Agora, isso vai ser muito difícil de lidar. Nos Estados Unidos tem problema com uma doença que chama doença de Lyme, que lá o reservatório é por carrapato reservatório oviário, eles não conseguem resolver também, porque não dá para bater, e lá tem caça, mas não dá para bater os veados todos. Então não faz sentido, e nem deveria ser feito isso. Agora, um tipo de controle populacional das capivaras teria que ser discutido, sei lá, para dar algum tipo de fazer a esterilização. Existe algum tipo de vacina para as pessoas? Não. Ou para os animais também? Não. Não tem como fazer nenhum tipo de prevenção. Você só não ir no lugar. Por enquanto não tem nenhuma vacina e eu não sei de nada que esteja nem tubo de ensaio. Viu? Nada que de repente esteja sendo preparado. Esteja sendo preparado. Nada. Doutor, quantas mortes aconteceram aqui na nossa região? Não só em Americana, né? Na região toda aqui. Bom, aqui eu falo de Americana são 9. 9 de Americana. Tem algumas em Limeira, eu não tenho uma quantidade toda, mas sei que teve Limeira, é uma recente. Eu estou mais por dentro do que está acontecendo aqui. Mas aqui Americana, sozinho, já todas as outras juntas não chega a metade. Porque, inclusive, o senhor deu uma entrevista outro dia para uma emissora de televisão, a Rede Globo, inclusive, falando a respeito da cidade americana, mas eles abordaram as outras cidades da região também. Sim. Teve o caso de Santa Bárbara, que acompanhei, um sobreviveu, né? Mas... O que complica também, mais um complicador, porque os sintomas, eles são parecidos, como sempre, para outras doenças. E aí a febre maculosa, pelo que eu entendo, o senhor vai confirmar ou não, ela só é tratada se bem descoberta no começo. O que eu tenho orientado os colegas que atendem nas portas de pronto-socorro, tanto rede pública quanto rede privada, é o seguinte: o remédio febre maculosa é um remédio barato, simples de usar, tem uma segurança grande, tem poucos efeitos colaterais. Está na dúvida, medica. Porque se você medicar nos primeiros 3, 4, 5 dias, praticamente 100% das pessoas vão sobreviver. Depois disso, quando começa a fase que não começa igual dengue, dor de cabeça, dor no corpo, febrão, mal-estar. Quando começa a acometer órgãos-alvo, fígado, rins, cérebro, coração, aí a coisa complica. Passa de 80%, chega a 80% a mortalidade fácil. Tá. Isso aí acontece quanto tempo depois que o paciente, no caso, é infectado? O quê? Esses sintomas mais graves? A partir do 5º dia. A partir do 5º dia. É uma coisa muito rápida, né, doutor? Muito rápida. Então, mais uma vez, para reforçar, os principais sintomas febrão. É igual dengue. Igual dengue. Só que, pode dar até mancha no corpo, só tem uma coisa. Nós não estamos no tempo de dengue. Nós estamos no tempo de febre maculosa e doença meningocócica. Certo. Começou com sintoma de dengue, e gripe, né? Começou com sintoma de dengue, febre, dor no corpo, dor de cabeça, tal. Não está tossindo, que aí você vai pensar em gripe, febre maculosa não tosse. Não tosse. Você pode até vômito, tossir não. Vai para o hospital. Vai para o hospital, você pode estar com febre maculosa, ou pode estar com doença meningocócica também, que pode dar meningite ou não, que também é muito grave e muito rápido, tem que ser visto precocemente. Tá, o carrapato, no caso, a gente está encerrando já o programa, normalmente ele deixa marcas, tipo picada, esse tipo de coisa. Ele fica normalmente em partes mais quentes, nas articulações, virilhas, perna. O problema é o micuim, que tem várias fases. O pessoal acha que o micuim não tem problema. O micuim, que é do tamanho do grãozinho de aqui, que é a larva do carrapato. Depois tem o vermelhinho, que é um pouco maior, depois o carrapato adulto. Qualquer um deles pode transmitir. Qualquer um. O carrapato adulto é fácil de ver, porque fica a marca, onde fica o ferrão. O vermelhinho, um pouco melhor, o micuim, às vezes você não percebe, você nem vê, você só vê a coceira.
Geralmente começa aqui nas pernas, braços, onde pega, né? e ele se aloja. Gosta de se alojar na axila, na região genital, nas virilhas. Tá. Nos meninos é muito comum ficar atrás do saquinho. Uhum. E é importante saber, se você for numa área dessa contaminada, a hora que sai, se examine, porque a transmissão da febre maculosa não ocorre no momento exato da picada do carrapato. Precisa haver um fenômeno chamado ativação da riquete, ativação do micróbio. Essa ativação demora 2 a 3 horas. Antes disso, ele E não como vai... é que se faz essa ativação? É na glândula Como é que salivar ocorre? do animal, Ah, a hora que ele começa a sugar o sangue. Se pensa que algum mediador químico, essas riquezas que estariam como dormentes, elas se ativam, e aí o carrapato, depois do ultrassom, ele regurgita e aí que contamina. e contamina. Agora me fala uma coisa para a gente encerrar aqui, doutor. Todo o carrapato é infectado pelo vírus? Não. Então, essa é a pergunta. De onde vem esse vírus que A riqueza, infecta o não, ele carrapato? na verdade, é uma bactéria. A riqueza, Bactéria, né? uma riqueza, ela é um tipo de micróbio que ele sempre ele pode ser transmitido por alguns tipos de piolho, que era a antiga febre das trincheiras, por carrapato, e ele não consegue viver fora de um hospedeiro. E sempre ele está associado, essas riquezas estão associadas a vários tipos de febre. Né? E eles não se sabe, você deve estar acompanhando as espécies há muito tempo. É que a febre maculosa não era para estar no ser humano, era para circular entre os animais. É que tirou os animais do meio deles, é como a ebola. Ebola não existia ebola. Ebola só tinha no meio dos bichos. Mas acaba a mata, você invade o espaço, você tira os bichos, o micróbio vai ter que se virar, vai ter que procurar. Né? O que tem sobrando é gente, né? Animal tem cada vez menos. Tá certo. Doutor, espero que o senhor tenha gostado aqui da entrevista, foi bem esclarecedor, né? Falamos um pouco de política, bastante a respeito aqui das doenças que eram para estar erradicadas, mas ainda não estão. E o pessoal ficar ligado, ficar esperto, porque os vírus estão por aí, né? E as bactérias também. Sim. Tá certo? Sim. Obrigado, doutor. Tudo tranquilo? Obrigado. Não está tranquilo. Não está, né? Podia estar melhor, né? Ele termina a febre maculosa, começa a febre amarela, né? Então não tem sossego. Entra a chuva, a febre amarela, dengue e por aí vai. Esse ano não se falou muito a respeito de zika e chikungunya, né? Ainda. É engraçado, chikungunya parou lá no estado, não entendi porque ele parou no estado de Minas, praticamente não teve no estado de São Paulo. Não desceu, né? Ele está com preguiça. Ele fica por lá. É mineiro. Não fica. Veio da Bahia, acho que cansou ali. Ficou cansado por ali. Do caminho. Tá certo. Obrigado, doutor. Um abraço. Obrigado a você. Bom, pessoal, estamos indo embora, voltando amanhã a partir das 6 da tarde com mais um SPN TV News aqui pela RPTV. Não perca. As dicas,